Olá, meninos, bom dia. Professor Cristiano de Sociologia. Iremos retomar um assunto relacionado aos movimentos sociais parte 2. No entanto, esse assunto ele é um assunto que nos faz perceber e trazer um leque de possibilidades no que diz respeito aos movimentos sociais, principalmente quando a gente vai construir o verdadeiro sentido dos movimentos sociais no âmbito histórico e sociológico. Historicamente falando, os movimentos sociais eles se reportam ali ao momento da Idade Antiga, né, na chamada Antiguidade Clássica, onde nós percebemos ali movimentos em busca de direitos sociais partindo dessa sociedade greco-romana, que significou a sociedade modelo, né, de política, de economia, de comportamento, de religião, principalmente diante dos processos de colonização e neocolonização, impondo ali um modelo de comportamento, um modelo de religião, um modelo de trabalho, né, estabelecendo classes sociais. E é justamente no âmbito da criação e do surgimento de classes sociais, mas não pensando do conceito da Idade Antiga, onde nós tínhamos ali um avanço político muito grande da plebe em relação aos direitos sociais na Roma Antiga, mas nos reportando aquilo que sociologicamente nos é mais interessante, que é a questão da Revolução Industrial, e com ela todas as características de movimentos sociais pós-revolução industrial, né? Porque dentro dos processos revolucionários e dos movimentos sociais, né, que surgiram logo após a revolução industrial e que foram criados dentro de uma relação, né, econômica e social entre burguesia industrial e operariado, nós percebemos ali o surgimento também de outras pautas dentro do movimento operário em busca de melhores condições de vida, como são as pautas que ao longo dos anos, né, e dos séculos foram se diversificando. Então nós temos movimentos sociais que são movimentos sociais dentro de um conceito original, dentro daquela ideia do movimento social pós-revolução industrial, resultado de um conflito entre a burguesia industrial e o operariado, em busca de melhores condições de vida, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Dentro desse movimento social, nós percebemos o surgimento de um sentimento de identidade muito forte por parte do ser humano e ali uma organização sindical, e partindo dessa organização sindical em prol do movimento operário, trouxe uma outra ideia de movimento direcionado à questão identitária, principalmente. O movimento feminista ele vem dessa ideia da mulher se perceber como um indivíduo, né, portador de necessidades que são diferentes das dos homens, buscando ali os seus direitos, buscando ali a questão da igualdade salarial, a questão da licença maternidade, né, a questão do direito a uma participação política dentro do conceito do voto. Então, a mulher ali ela se viu como igual ao homem e a partir dali ela passa através de uma organização, né, estrutural, sobretudo dentro da sociedade, buscar o seu espaço. Então, nós temos aqui uma ideia mais ou menos do que vêm a ser os movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações coletivas, obviamente, e com o objetivo ou de manter ou mudar uma determinada situação, né? Podem ser locais, regionais, nacionais ou internacionais. Podem ser ainda, né, podem ainda ser organizados ou conjunturais. Então, nós temos uma ideia de que os movimentos sociais eles partem da necessidade de estabelecer a manutenção de algo em prol do benefício de um grupo, né, ou suprimir alguma prática social ou alguma lei que prejudique um determinado grupo, certo? Então, a ideia do movimento social, ela parte primeiro, né, do movimento operário, né, que traz para eles a ideia do direito de greve. Então, nós temos aqui movimentos sociais organizados, né, greves trabalhistas, movimentos por melhores condições de vida na cidade e no campo, movimentos étnicos, aqui nós estamos falando de novos movimentos, certo? Por exemplo, o movimento étnico, o movimento feminista, ambiental, estudantil, são movimentos bem mais recentes do que o movimento operário em si, né? Então, nós temos aqui o exemplo de um movimento social, que é uma greve, né, de professores da rede municipal de São Paulo, para entender o que a importância da organização de um grupo em busca dos seus direitos, certo? Movimentos conjunturais duram alguns dias, desaparecem,
para depois surgir em outro momento, com novas formas de expressão. Então, esses são os movimentos conjunturais. Então, nós temos aqui, anteriormente, né, os movimentos sociais organizados, que são esses movimentos que são constantes. Nós temos aqui os movimentos sociais conjunturais, que são aqueles movimentos que acontecem esporadicamente. Dentre eles, nós temos aqui uma imagem dos chamados caras pintados, né, que foi um movimento em prol do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Okay? Bom, logo em seguida, nós temos a questão da ideia do que vem a ser o movimento social dentro do âmbito político, né? Olha o que está dizendo aqui, confrontos e parcerias dentro dessa ideia de movimento social. Por quê? Quando a gente fala de novos movimentos sociais, nós temos que falar também das chamadas ações afirmativas. Né? O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas que procuram inserir o indivíduo dentro da sociedade. E como que esse indivíduo ele é inserido dentro da sociedade? Ele é inserido dentro da sociedade justamente na questão relacionada ao direito civil, né? O direito de ir e vir, né? A liberdade de expressão, sobretudo, o direito político, que é o direito de participar politicamente de todo o cenário político proposto, né, pelo país cujo qual você vive, e o chamado direito social. Os direitos sociais, eles são mais recentes do que os direitos civis e do que os direitos políticos, né? E esses direitos sociais, muitas vezes, eles afrontam o monopólio exercido pelo capital, né? E diante disso ele traz uma ideia de confronto ou de parceria. Os movimentos sociais são sempre de confronto político, obviamente. Na maioria dos casos tem uma relação com o Estado, seja de oposição, seja de parceria, de acordo com seus interesses e necessidades, certo? Então nós temos aqui uma ideia de que o Estado ele pode se oferecer como parceiro ou como confronto. Nós sabemos que sempre perto das eleições, né, a questão da cidadania e do direito social ela é atendida pelos políticos. Passando essa época, a gente sabe que as coisas não acontecem da mesma forma, certo? Porque nós temos um acampamento montado em frente à prefeitura, que é a questão da luta pela moradia, né? E aí, quando a gente fala de movimentos novos, a gente vai falar de MTST, né, que é o movimento dos sem-teto, o MST, né, que é o movimento em busca da terra, que são movimentos muitas vezes dentro da sua pauta de democratização da terra, que na verdade é um dos grandes conflitos do Brasil desde o processo de colonização até hoje, é a luta pela terra. A gente percebe aí, por exemplo, a questão da terra como um elemento forte nessas pautas, né, de busca pela moradia ou pelo próprio chão, é a questão das terras indígenas, que são constantemente, né, invadidas e que só recebem proteção sempre em épocas eleitorais ou, ou quando acontece alguma atrocidade dentro da mídia. Então, falar de movimento social é sempre falar que esse movimento ele pode ter o Estado como parceiro ou pode ter o Estado como confronto, certo? Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Existem também movimentos cujo objetivo é desenvolver ações que favoreçam a mudança da sociedade, com base no princípio fundamental do reconhecimento do outro, né, do diferente, que é a questão dessas pautas identitárias no que diz respeito à questão de gênero, né? A luta contra a transfobia, homofobia, a inclusão, né, desse ser humano na sociedade dentro de uma questão de aceitação, sobretudo. Né? Por meio desses movimentos, procura-se disseminar visões de mundo, ideias, valores que proporcionem, desculpe, a diminuição dos preconceitos e da discriminação, certo? E a ideia de trabalhar o movimento social, né, como uma parte dessa disciplina, é ter o compromisso como cientista social de que o mais importante dentro dessa diversidade de comportamentos é o diálogo e o convívio e o respeito ao próximo, né? Então, a disciplina sociologia ela tem esse objetivo, mostrar para você que em um mesmo mundo existem mundos diferentes, com comportamentos diferentes, que precisam ser respeitados, sobretudo.